Mas aí o que acontece é o seguinte, né? Sobre os legendários, eu acho que tudo a gente tem que ver com equilíbrio. Eu vou até gravar um vídeo no meu canal sobre, eu ainda não tive tempo, porque cada vez mais parece que o tempo está diminuindo e você não tem tanto tempo assim para fazer as coisas, é uma loucura. Aí às vezes eu consegui editar uns 3 vídeos por semana, agora mal estou conseguindo editar 1 ou 2. Só que, enfim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque tem pontos positivos, sim. Porque tem muita gente que foi transformada, que foi lá, e de certa forma a gente precisa, sim, de um resgate ali no sentido de masculinidade. Tem muito homem que ainda não despertou aquela chavinha do que é ser homem, e a questão dos legendários tem ajudado. Né? E eu acho que isso é muito interessante. Você tem depoimentos de famílias também, que os homens, eles melhoraram, tudo mais, isso é uma coisa sensacional. Talvez o vídeo até substitua um pouco o que eu vou falar aqui, substitua o corte, né? Dá para fazer um corte ali. Então, acho que tem sim a questão, principalmente porque a gente está tendo hoje no mundo a questão de uma crise muito grande de masculinidade. Então, querendo ou não, a igreja acaba procurando meios para pegar e fazer com que a gente alcance essa questão de masculinidade da Bíblia. Então, de certa forma, eu vejo que tem sim um ponto positivo. A ideia do Legendários, ela não é nova. Igual, por exemplo, de você pegar e subir numa montanha e passar por pressões para você ver até onde vai ser o máximo físico, porque a pessoa sobe numa montanha, pelo que eu vi até então, a pessoa sobe em jejum, carregando peso, vai chegar lá, vai fazer atividade física, e por conta disso ela vai à exaustão ao máximo, e depois o pessoal acaba pregando alguma coisa do evangelho, da Bíblia lá, que acaba transformando a pessoa. Mas essa ideia de fazer isso não é nova. Igual, por exemplo, a gente tem muita junta missionária que faz isso. Se não me engano, a própria... não sei se é a Portas Abertas, mas foi uma das missões que eu vi, tem disso, de levar, às vezes, missionários para lugares aqui no Brasil mesmo, para treinar esses missionários até usar ação física para a questão de perseguição. Eu mesmo já participei com a missão da minha igreja, algo muito parecido também, que você vai para um lugar e lá você vai fazer algumas atividades físicas, você vai ter levado a exaustão física, então não é nada de muito novo, assim. Até se alguém chegar e falar, vocês não foram nos Legendários, então vocês não sabem como é que é, vocês não podem falar nada, mas eu participei de algo semelhante, então eu sei mais ou menos como é que é. Estudo um pouco com a ideia do encontro também, mas não é nova. Eu tenho 3 medos com os Legendários, que eu não vou escondendo. O primeiro medo que eu tenho é o medo da questão das pessoas se acharem maior que as outras porque fizeram Legendários. Porque isso acaba acontecendo. Eu sou um homem, eu fiz Legendários, então eu acabo sendo mais qualificado para fazer um monte de coisa. Teve uma vez que eu estava numa reunião de empresários em uma das igrejas, e aí eu estava conversando com os outros empresários, e aí a gente estava numa dinâmica onde tinha várias pessoas, e os empresários eles pegavam e davam soluções para as outras pessoas. E querendo ou não, eu estou formando em marketing, né, e trabalho com marketing, e aí estava tendo uma dúvida de marketing. E aí, do nada, apareceu um cara lá, o cara começou a falar, falou um monte de coisa errada para a menina, deu um monte de conselho errado, e quando eu questionei ele, falei assim, tá, mas você é alguém que conhece marketing? Você estudou marketing? Você trabalha com marketing? O cara simplesmente virou para mim e respondeu, não, eu sou um legendário. Tipo assim, como se fosse uma confirmação para uma validação de uma especialização para algo, sendo que o conselho que ele estava dando é um conselho completamente equivocado. É um conselho completamente ruim. Eu saí depois, quando eu estava indo embora com a minha noiva, eu até falei, não, aquele cara lá só deu conselho estranho para a moça, né? E é uma coisa que acaba acontecendo. Então tem essa questão, tipo assim, parece que a pessoa ali é um homem superior porque fez legendários, então todos os legendários precisam fazer. Isso é muito complicado. Então, por exemplo, o homem que está no meio do sertão, não conhece legendários, mas tem a Bíblia, ele vai precisar do legendários para ser mais alguma coisa?
Ou será que a Bíblia e o Espírito Santo é o suficiente para ele ser um homem segundo o coração de Deus? A segunda questão é a gente não saber 100% o que acontece lá dentro, né? Eu sei que isso faz parte do marketing, igual o pessoal coloca, mas uma das coisas, né, dessas características de ser uma coisa cristã e a gente não saber o que acontece, vai contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala para a igreja ter métodos que são métodos claros. Porque nós somos um corpo de Cristo, não esconder as coisas. E a terceira questão que me deixa muito cabreiro também é a questão de o legendários meio que tentar forçar todos os homens a irem para os legendários, ou igrejas a irem para os legendários. E isso é muito complicado, né? Porque tem essa questão, essa pressão que muitas vezes acontece, você precisa ir, e às vezes o próprio marketing do legendário, você quer salvar seu casamento, você quer fazer tal coisa, você quer virar um homem de verdade, venha para os legendários. Mas aí a gente precisa lembrar que não é só esses métodos que fazem o homem ser homem de verdade. Segundo a Bíblia, é a própria Bíblia. É o próprio Jesus. Sem a ajuda de nada mais. Então, são três coisas muito complicadas e algumas delas flertam ali com a questão de seita. Principalmente aquela ideia, tipo assim, de a gente é um pouco superior, a gente faz parte de um grupo, aí eu vou para a igreja, mas aí eu visto laranja, aí porque eu visto laranja, todo mundo faz parte da mesma coisa. E aí se cria uma outra questão dentro da igreja, uma outra questão paralela, e isso me deixa um pouco preocupado. Eu reconheço que tem pontos positivos, mas tem pontos negativos também que são muito perigosos. Né? Eu não sei se você concorda com tudo isso que eu falei também. Então, eu tenho muitos amigos que foram já, né, pastores, homens de Deus, assim, que foram e estão envolvidos no movimento. Então é complicado falar muito, porque tenho muita gente séria que eu conheço que fez, né, está participando do movimento e tudo mais. Eu enxergo como um movimento para-eclesiástico. Todo movimento para-eclesiástico tem um limite de atuação. Né? Ele tem que ser uma ferramenta de apoio e de suporte à igreja. Assim como o Jocum também como outras ferramentas aí que cumprem tem uma função de ajudar a igreja em determinados pontos. Né? Então, os testemunhos que eu ouço, pelo menos dessas pessoas que eu conheço, né, são muito positivos, então isso valida, de certa forma, o evento em si, né? Agora, como você falou, tem algumas coisas que para mim são complicadas. Eu já participei de eventos recentemente, onde ao chegar na igreja para ministrar, uma das primeiras coisas que me perguntaram é se eu era legendário. Como se fosse uma chancela de validação, entende? Não, se você tiver feito, a gente tem um outro nível de conversa, entende? Mas se você não então tá bom. Aí é aquilo que você falou, né? De colocar níveis nas relações, né? Se você você tá mais perto, se você não você fica mais abaixo. Né? Então, foi feita a pergunta para mim, antes de perguntar qualquer outra coisa do meu ministério, me perguntaram se eu era um legendário. Né? Então, eu falei, não sou, não fui. E então ali eu senti que tem um ar assim de irmandade, né? Se você fez, irmandade. Você é um número tal, eu sou um número tal, e a gente tá junto nessa, né? Então isso é um ponto. Outra coisa interessante, né, que é preocupante no caso, é a questão de elitizar o acesso às experiências, né, com Deus, porque eu já vi todo tipo de orçamento na internet, né? Que vai de X reais até um valor exorbitante lá e tal. É complicado, né? O Joel tá falando algo, eu tô esperando faz meia hora para colocar porque o Rafa tá falando algo tão sério que eu não queria estragar ali o raciocínio, né? Mas ele falou, esse negócio de legendários não é novo mesmo, né? É bem antigo, na verdade, né? Você tava com isso preparado, hein, Edu? Mas você não parava de falar coisa séria. Eu falei, vou estragar o raciocínio dele. Mas essa parte dá um bom corte. Eu vou aproveitar e colocar isso como um vídeo lá.
não só isso, mas também até a própria cor do uniforme, né? Porque era laranja Não, também. o L também é muito parecido, né? Muito parecido. A roupa também, né? A cor da roupa, tudo é muito. Né? Enfim. Eu gostava desses legendários aqui, até que era interessante, né? Principalmente quando. Tinha uma piada lá que era muito interessante, mas aqui não vai dar para entender o contexto. Mas Eu tinha umas gostava. coisas muito legais. É, Gostava muito da análise das músicas, dos clipes que ele fazia com o Mionzinho, era muito bom. Eles analisavam os clipes. Então, essa questão da financeira eu acho complicada, elitizar, né? E também, assim, transformar essa experiência que eu acho válida com relação à questão de falar sobre hombridade, essas coisas todas, né? Eu acho que é um valor que está se perdendo na nossa sociedade e a gente precisa falar a respeito disso, mas quando a gente dá uma exclusividade para isso, né, o top, a montanha e tudo mais, parece que eu estou criando um ambiente onde é nesse ambiente que as coisas acontecem. E aí eu estou excluindo o restante das coisas, né? Não, você quer ter uma experiência, você tem que subir a montanha. Isso não é verdade. A experiência acontece onde você deseja que ela aconteça. Na igreja, em outros ambientes. Eu entendo a exclusividade do processo, né? Vamos separar, como se fosse um retiro, né? Então você vai para um retiro e coisas acontecem no retiro. Tudo bem, concordo, tá tudo certo. Mas a impressão que se passa é que se você não for, você não vai ter a experiência, é, entende? Então, é, e você não vai ser validado ali, né? Como, como então eu sempre homem, fico né? preocupado com esse tipo de argumento, porque assim, todo mundo vai receber a mesma experiência, todo mundo vai ser transformado 360 graus, e aqueles que não forem, e aqueles que não tiverem essa experiência. Então, assim, tem alguns cuidados só que eu me preocupam um pouco, né? Mas eu nem falo muito a respeito, porque como eu não fui, como você falou, né? Já fui para experiências semelhantes, né? Mas eu acho que tudo que vai para um lado meio exclusivista, né, de é aqui ou não é aqui que acontecem as coisas e tudo mais, isso para mim eu vejo com um pouco de receio, porque as coisas acontecem na igreja, né? Então É, na igreja. eu não necessariamente eu não preciso de algo diferente para aprender por exemplo, respeitar a minha mulher, que é muito do que se fala, né? Eu não preciso subir a montanha para respeitar a Meire, por exemplo, para entender que eu tenho que ajudar em casa. Não é necessário isso. É, Se é necessário, se for necessário ensinar isso dessa forma, então a gente, como igreja, já fracassou na nossa missão de poder falar a respeito das coisas do reino, né? Ensinar os princípios bíblicos para homens e mulheres, né? Se a gente não conseguiu fazer isso até agora e a gente precisa disso para conseguir incutir o mais elementar dos princípios, que é a falar sobre a aliança do casamento, então a gente já fracassou, entende? isso é Eu penso verdade. assim, que a gente Eu já concordo errou com em você, não Lu. ensinar as coisas quando deveria ensinar, e aí a gente vai para esses extremos para resolver um problema que a gente, como igreja, não resolveu quando deveria fazer, que é na preparação dos casais de noivos, que é na preparação dos casais no início do casamento, para que não precise chegar num ponto de quase divórcio, onde a família, o casal, deposita toda a sua esperança nessa experiência, que quando ele voltar de lá, ele vai ser um outro homem. Né? Então, sim, pode acontecer? Pode. Deus ele é soberano para todas as coisas. Vai necessariamente acontecer? Não sei. Então, eu fico um pouco de receio com isso e ilustra um pouco essa questão, né? De que talvez a gente esse movimento seja um movimento de correção, porque nós como igreja não estamos trabalhando na prevenção desses problemas. Entende o que Isso eu é quero verdade. dizer? Então eu vejo como uma meia-culpa também, né? Se a gente está precisando
levar esses homens para essa experiência, para eles reconhecerem a importância da família, da esposa, dos filhos, é porque nós, como igreja, já estamos fracassando no processo, né? Enfim. Eu concordo com você. Eu acho assim, a questão de ser um evento de correção é interessante, mas o meu medo é o exclusivismo, se a gente faz parte de um grupo, só a gente sabe o que acontece dentro da igreja, soa muito estranho, né? E essa questão, tipo assim, você tem que fazer parte para você saber também, porque senão a sua experiência não é válida. E aí, onde é que entra a Bíblia? Onde é que entra a construção de muitos homens que estão estudando através das Sagradas Escrituras o que é ser um homem de verdade? É inválido por conta disso, né? E aí se cria uma coisa na igreja que não é bacana. Ah, é uma experiência só de subir a montanha e você tá lá, ver até onde você vai seu limite físico e com isso ser transformado por Deus. Beleza. Só que aí vem uma outra coisa que tem esse exclusivismo e até mesmo essa questão de, porque eu faço parte, eu estou neste nível aqui, aí eu já acho que é muito, muito complicado, porque não é a ação do Espírito Santo que nos torna homens e mulheres verdadeiros, ele não tem feito isso desde quando Jesus ascendeu ao céu, então por que agora a gente está colocando alguma coisa a mais aí? É uma coisa que a gente precisa de fato avaliar bem. Então, e aí os comentários negativos que vêm da sociedade, claro, a gente sempre, o cristão sempre vai ser atacado de todos os lados, isso é normal, né? Mas algumas coisas têm fundamento, né? Por exemplo, o pessoal filmando o lixo que o pessoal está deixando nessas áreas de... Algumas são áreas de preservação contínua, né? Que nem deveria ter gente lá e tudo e tal. E o pessoal deixa o lixo lá, daí os caras vão lá, filmam, o pessoal que gosta de escalada, que vai depois e tal, e tá cheio de coisa com a logo do movimento lá no meio da floresta, né, no topo da montanha lá e tal. Umas coisas assim que contam contra o testemunho, né? A gente tem que ser excelente no que a gente faz, né? Então, claro que tá bem, não sei quantos mil movimentos desses aconteceram no Brasil nos últimos anos, aí você pega um exemplo, isso não é a regra, né? É um exemplo que aconteceu e tal. Mas, assim, eu entendo de que maneira coisas boas acontecem com pessoas que participam, né? Algumas pessoas precisam desse choque de realidade, talvez, enfim, dessa experiência mais radical, digamos assim, para cair em si, mas transformar isso em algo exclusivo é complicado. Sempre fico com o pé atrás com relação a isso. Outros movimentos que aconteceram na igreja nas últimas décadas e tal, quando vão por esse viés, geralmente não terminam muito bem. Então, Isso é verdade. Então, a ver, né? A ver. Também não vou condenar, porque conheço muita gente boa que está lá trabalhando e eu conheço o coração dessas pessoas, né? Agora, se o movimento em si, a liderança e tudo mais, aí é o que eu sempre digo, né? Eu gosto de olhar sempre na horizontal, porque eu vejo pessoas que eu posso abençoar. Não fico olhando muito para cima, porque eu posso desanimar, né? Quando eu entendo que as pessoas que estão fazendo isso querem, né, quais reais intenções e tudo mais. Então, existem pessoas que estão, homens que estão acordando para a importância da família, dos filhos e tudo mais. E, então, assim, tá edificando, as pessoas estão sendo abençoadas, está tudo certo. Só aí eu acho que não é uma crítica aberta como, eu vou condenar e vou julgar e vou apontar o dedo. Como irmãos em Cristo, né? Tem algumas coisas que precisa se tomar cuidado para não virar escândalo, né? Então, e tá chamando muita atenção da sociedade não cristã justamente por causa dessas questões que a gente está comentando aqui, né? Então, aí aparece vídeo na internet, meu marido me traiu 15 vezes, aí ele foi pro Legendários, agora ele voltou um outro homem, sabe? Umas coisas esquisitas assim, sabe? E aí é um prato cheio para quem não gosta da gente de graça já, fazer um movimento em cima disso, né? Enfim, acho que precisa tomar cuidado e seguir em frente. É isso aí. Mas o pessoal que também não é cristão, ele sempre vai criticar qualquer coisa que a igreja faça. A Sim, gente tem que isso ter faz isso parte. na cabeça.
E uma coisa que eu quero perguntar para você, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Não deixe de comentar aqui nesse vídeo, não deixe de comentar aqui no chat, você que está vendo ao vivo, e você que não está vendo ao vivo, está vendo o corte, comenta aqui embaixo o que você acha. Você é a favor dos legendários? Você é contra os legendários? Você acha que a gente tem que ter uma visão equilibrada? Concorda e discorda com a gente? Comenta aqui, deixa o seu like e se inscreva nos nossos canais, que o link está na descrição.